Vocês sabem pedir carinho? Vocês sabem avisar e falar pro amigo de vocês, gente, tô mal. Será que a gente pode sair, se encontrar pra tomar um café? Oi, pessoal. Muito bem, gente, pausa pro começo do podcast que meu filho fez xixi no lugar certo. Hoje estamos de volta com o segundo episódio. Meu filho hoje tá com outro brinquedo, é o macaco, não é minha mão, é o macaco. Venho com essa cara de cansada, exausta. E aí já aproveito para trazer uma reflexão. Acontecem com vocês a mesma coisa? Vocês sentem que vocês descansam quando vocês falam e desabafam? Ao invés de só simplesmente deitar e assistir uma série? Pois bem, esse é o meu caso. Então eu passei o dia inteiro pensando que eu ia chegar em casa e conversar com vocês. Porque normalmente eu fico conversando com a minha cabeça. Sim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tomo remédio de ansiedade, me trato, vou na terapia, no psiquiatra, enfim. Mas aos poucos eu venho aceitando que essa sou eu. E no final das contas eu adoro ser do meu jeito, eu descobri várias formas de me amar e me respeitar desse jeitinho que eu sou. E já entrando nesse mérito, vamos falar do assunto que eu quero falar hoje, que é a amizade. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente se relacionar com pessoas. Principalmente porque a vida tá corrida, porque tá cada vez mais difícil você ter o seu, correr atrás do seu, ter oportunidades, ganhar mais dinheiro. Então a gente literalmente se mata de trabalhar, se mata de para encontrar alternativas para ser melhor, enfim. E eu acho que isso reduz o nosso tempo e, consequentemente, a gente acaba se dedicando menos para as amizades e para as pessoas. Acontece que também existe um ponto. Com essa dificuldade de se relacionar, eu acho que a gente acaba desaprendendo também a se relacionar. A gente esquece o que deve ser prioridade em uma relação num mundo que está cada vez mais superficial, com o Instagram, e aí, né, posta foto e aí mostrando uma vida perfeita que não existe. Fica muito difícil a gente ponderar e descobrir o que é que o outro precisa. Enfim, eu acho essa uma das maiores dificuldades. Mas eu acho também uma das maiores oportunidades de amadurecimento. Porque quando a gente descobre, quando a gente se dedica e de fato descobre o que é que a gente precisa para nutrir e manter uma amizade, minha filha, esquece. Você sabe o segredo não só para amizade, mas você sabe o segredo da vida. E aí, como que eu cheguei aqui, né? Eu acho que grande parte do meu amadurecimento começou na minha mudança de país. Pelo menos eu me reconheço numa grande mudança de cabeça, de processo de amadurecimento a partir do momento que eu saí daqui, que eu saí dessa bolha, né? Porque como uma boa paulista eu vivia numa grande bolha, eu acho que muitos de nós vivemos em uma bolha. Eu acho que o europeu tem uma grande capacidade de ficar sozinho, que é uma coisa que o brasileiro não sabe fazer. Eu acho que o europeu vê e tem prazer em outras coisas que o brasileiro não tem, como, por exemplo, ler, sentar num parque para ler, ir no cinema, ir no museu. E assim, essas são coisas que eu aprendi lá. Eu aprendi a apreciar de uma forma feliz e prazerosa lá. E não só simplesmente fazer para postar no Instagram, né? Então, por isso que várias vezes durante as minhas conversas eu vou trazer pontos da minha mudança e de ter um grande amadurecimento nessa fase. E é o que eu quero passar um pouco para vocês. Eu vejo que desde que eu voltei com essa nova cabeça, eu também ando me conectando com pessoas que seguem a mesma linha, ou seja, que apreciam coisas simples, mas enriquecedoras. Esses dias eu fui fazer um curso de cerâmica com umas amigas minhas e foi simplesmente incrível. E é algo que eu não me via fazendo antes de ter me mudado para a Holanda, até porque eu acho que eu não teria essas amigas. Até porque a minha mentalidade era outra e os meus interesses eram outros. Na verdade, os meus interesses eram os mesmos interesses de um grupo. E esse era um dos motivos pelos quais eu tinha tanta ansiedade também. Eu também descobri isso. Eu acho que quanto mais a gente se descobre, menos ansioso a gente fica.
a ansiedade, pelo menos em mim, e aí vamos lá, gente, eu não sou terapeuta, né? Vamos lá, eu sou advogada. Eu acho que a única diferença e motivo pelo qual eu tô fazendo esse podcast é que eu gosto de falar, eu gosto de refletir, eu faço terapia há muitos anos, eu sou advogada, a minha maior qualidade, eu acho que é a minha comunicação clara, transparente, que por muitos anos e muitas vezes foi confundida com grosseria e eu aprendi a amadurecer e tratar essa minha característica com respeito e valor, que as pessoas não davam porque eu não dava. Então, por favor, vamos ter parcimônia, paciência com as minhas opiniões, porque eu não sou nenhuma profissional. Eu tô aqui para conversar, eu tô aqui porque eu gosto disso, eu gosto de compartilhar experiências, pensamentos, reflexões. Eu faço isso naturalmente e nada mais justo do que fazer isso por mim e talvez por vocês que vão gostar de escutar o que eu tô falando. Mas enfim, a gente acaba se perdendo um pouco nas prioridades. Isso faz com que a gente não consiga manter amizades e não consiga fazer novas amizades. Bento, o sofá não, lindo. Você tem um macaco e um urso. Pausa, gente. O que você quer? Você quer atenção? Você quer carinho? Você não sabe, né, pedir carinho. Aí, ó, tá vendo? Um ponto da amizade que eu posso trazer aqui. Vocês sabem pedir carinho? Vocês sabem avisar e falar pro amigo de vocês, gente, tô mal. Será que a gente pode sair, se encontrar para tomar um café? Eu acho que é tão difícil isso hoje em dia também. A gente só sair para conversar ou ligar para alguém, porque a gente tá sempre no WhatsApp, sempre mandando áudio. Quantas vezes você fez isso nesse mês que tá para acabar em fevereiro? Quantas vezes você ligou para alguém para desabafar? Você faz isso? Eu não consigo lembrar, mas eu sei que eu desabafei algumas vezes por áudio. Será que o áudio é suficiente para demonstrar o que você está sentindo? Será que você consegue desabafar dessa forma? Será que não é por isso que você anda ansioso, que você não consegue falar, se comunicar, entregar tudo aquilo que você pode entregar para alguém que você confia? Enfim, antes de eu ir embora, eu não sabia muito bem quem eu era. Eu acho que antes da gente fazer 30 anos, existe uma grandíssima dificuldade de ter uma identidade e de saber do que a gente gosta. Principalmente numa situação como a minha. Qual era? Nunca tinha morado fora, já morava sozinha, mas né, dependia emocionalmente da minha família, dos meus pais. Existia uma confusão muito grande entre quem eu era. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou ter que correr atrás do meu cachorro. Ai, gente, olha, vou falar um negócio pra vocês. Ser mãe de pet não é fácil. E eu não vou gritar com ele na frente de vocês pra não ser mal educado. Mas, enfim, eu não sabia quem eu era, porque eu seguia o que os outros tentavam ser de pior. As pessoas com quem eu andava também não sabiam quem elas eram. Então era uma coisa assim, um misto de nada com nada e um misto de quem é mais do que o outro, que não é nada também, enfim. E quando eu me mudei, eu me senti vazia. Bizarro isso, né? Eu me senti muito vazia. E eu acho que tem várias pessoas que se pegam em momentos da vida assim, vazios. E aí eu fiz uma. Muito tempo se passou, né? Até porque eu morei fora 3 anos. Fiz boas conexões lá fora. E descobri, depois de muita dor, sofrimento, aprendizado e afins, meu cachorro tá tentando aprontar de novo. Que, na verdade, eu não era. Não só porque eu andava com pessoas que não sabiam o que eram. Mas porque eu não tentava entender os meus gostos sozinha. Eu não passava tempo sozinha. Eu não sabia do que eu gostava. Como você vai ter amizades? Porque normalmente as amizades são de acordo com as suas afinidades. Como você vai ter amizades verdadeiras se você não sabe quem você é? Acho que esse é um, assim, belíssimo ponto que a gente não se toca. Então,
ficar sozinho é tão importante para saber ter amizades e ter amizades verdadeiras. Porque daí a gente se conecta com pessoas que têm a ver com a gente. E aí vira de fato uma amizade. Não vira um colega. Uma pessoa em quem você não confia. E era assim que eu me sentia. No final eu falava, gente, eu não tenho amigas. Claro, com devido respeito àquelas pessoas que sabem que eu as amo. Mas muitas eu não tinha a mínima consideração, não tenho até hoje. E eu sei que é recíproco. Então, acho que a minha jornada de me descobrir, consequentemente, virou uma jornada de novas amizades. E amizades verdadeiras. Amizade com pessoas que, de fato, tinham a ver comigo, com o meu estilo de vida. É, eu me descobri uma pessoa, e, cara, eu acho que também veio com a idade, graças a Deus, que eu sou muito mais caseira. E eu vivi embalada. Porque as minhas amigas viviam embalada. Mas eu sentia uma coisa ruim quando eu acordava de manhã. E eu não entendi o porquê. Porque na minha cabeça eu fazia aquilo porque eu queria fazer. E de fato, eu não estava me forçando. Mas eu não sabia do que eu gostava. Uma coisa é você querer fazer no vazio, e outra coisa é você querer fazer para se preencher. Quando você faz sabendo do que você gosta, você sabe que aquilo só vai te trazer felicidade. Quando você não sabe do que você gosta, você faz e aquilo não te preenche. Entende? É a mesma coisa que você namorar com uma pessoa que você não sabe se você gosta. Não faz diferença. Enfim. E foi aí que eu comecei a fazer amizades que tinham tudo a ver comigo. E foi aí também que eu comecei a descobrir certas falcatruas. Certas amizades que eu achava que eram amizades, mas que não são amizades. Que na verdade são só colegas. São pessoas que servem para determinados momentos. Ou são simplesmente pessoas que eu poderia jogar no lixo. Porque falando não com elas não fazia diferença. E um ponto muito importante para as mulheres. A gente tem que tomar um cuidado redobrado, porque existe a questão fortíssima da inveja. A mulher, quando ela é bem-sucedida, principalmente na sociedade que a gente vive, onde mulher ser bem-sucedida é uma dificuldade que a gente enfrenta. Até hoje, quando você é bem-sucedida, aquela que não é, o poder da inveja da mulher, assim como o poder da bondade da mulher, é muito forte. Eu acredito nisso, pelo menos eu já li a Mulher que Corre com os Lobos. Acho que é isso, né? O nome do livro. Gente, eu tô muito boa, desculpa. Eu tô muito cansada. Enfim. E aí você acaba perdida com esse tipo de gente que, no final das contas, vai te invejar pelas suas conquistas, não vai te escutar, não vai te valorizar. E aí você olha e fala: o que eu tô fazendo de errado? E filha, você não tá fazendo nada de errado com as amizades. Você tá fazendo algo de errado com você. Para tudo. Você sabe quem você é? Você sabe do que você gosta? Você sabe quais são suas prioridades? Se você não conhecer as suas prioridades, se você não souber do que você gosta, você não vai saber dizer não para amizade, nem para as coisas que a sua amiga vai querer fazer. Você vai viver sufocada, você vai viver numa jaula eternamente. E junto a isso, e muito importante também, é que essas pessoas não têm identidade e acabam roubando a sua. Você acaba virando a própria identidade de um grupo que tem zero identidade, que acaba seguindo uma trend na internet. Enfim, é uma coisa horrível. Mas eu acho que o que eu quis trazer aqui hoje, eu falei que, né, o tema seria amizades, mas antes da amizade é se conhecer. E a gente fala de se conhecer como se fosse uma coisa muito fácil, e não é. Nesse meu processo de conhecimento, de reconhecimento, de autoconhecimento, eu tive muitos momentos difíceis, principalmente por ser uma pessoa que tinha uma dependência emocional da minha família, como eu falei, que eu tinha uma necessidade de aprovação muito forte. Quando eu entendi que se eu não curasse isso, se eu não deixasse de ter essa dependência em várias frentes, eu não ia conseguir seguir em frente.
É como se, sei lá, você estivesse dirigindo um carro muito pesado, com muita coisa dentro, e você tentasse acelerar mais e mais e mais e mais, você só vai gastar combustível, você só vai gastar energia. Você precisa ir tirando as coisas do carro para que ele comece a andar. Então, começa a tratar step by step, que foi o que eu fiz. E isso não tira a tristeza, não tira a ansiedade de uma vez. Não é de um dia para o outro que você vai se tornar uma pessoa. Meu Deus, hoje eu me sinto livre. Eu posso dizer que hoje eu me sinto livre e leve como nunca antes. Acho que cada dia que passa eu me sinto melhor. Mas eu já estive na pior da pior. Eu considero que eu sou uma pessoa sã e feliz hoje, mentalmente saudável hoje, porque eu aprendi isso. Mas eu tenho muito para aprender, muito mais para aprender. O Bento, por exemplo, a decisão de pegar um cachorro foi muito ligada ao fato de que eu já estava bem resolvido suficientemente comigo. Então, eu não carregava a culpa por ser amiga de ninguém ou por não ser suficiente para as minhas amigas. Porque a gente só se sente assim quando a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente é. E quando a gente sabe quem a gente sabe que a gente dá o que a gente pode, a gente sabe que a gente dá o que é suficiente. Quando a gente não tem certeza sobre a gente vive com medo do que a gente faz. A insegurança, ela mata de um jeito diferente. Ela deixa a gente ansioso, dói, dói. É como se fosse uma ferida. E quando a gente cura essa insegurança e se torna suficiente, não importa quantos amigos você vai ter, você sabe que os dois amigos que você tem vão ser suficientes para você, porque aqueles amigos você escolheu de acordo com quem você é. Hoje eu dou graças a Deus, eu tenho muitas amigas que tem muito a ver com o que eu sou, mas também não ligaria de ter uma, duas amigas, não ligaria de ser sozinha, porque se isso acontecesse, também seria de acordo com as minhas necessidades. Hoje eu sou muito melhor tendo amizades que têm mais a ver com a minha vida do que ter 30 amizades que eu não me sinto em paz, que sempre tem fofoca, que sempre tem rivalidade, que sempre tem inveja. Gente, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, era normal você ter grupo de amigas, pelo menos para mim, e um grupo de amigas de 10, e aí quando ficavam 5, as 5 falavam das outras mal das outras 5. E é inconcebível para mim, nessa altura do campeonato, gastar o meu tempo com esse tipo de situação. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas obrigações, que no momento em que eu encontro as minhas amigas, tudo que eu quero é aproveitar o meu momento. Esse é o valor da amizade. Essa é a importância da amizade. E não você. Claro, gente, né? Não sou santa, né? Fofoca é sempre bom. Todo mundo gosta. Mas metade da sua amizade significa falar mal de outras pessoas é muito vazio, né? Você é uma pessoa muito vazia. Você tem poucos objetivos na sua vida e você tem poucas preocupações e responsabilidades. Desculpa, assim, mais uma vez, eu sempre vou frisar nos meus vídeos que é tudo sobre a minha opinião. Fique à vontade para discordar. Mas quem tem tempo para ficar fofocando da vida dos outros, tá cuidando pouco da sua vida. E, consequentemente, nutrindo amizades que não fazem sentido. É isso que eu poderia falar sobre amizade. Eu poderia ficar mais um bom tempo aqui falando de situações que eu vivi com amigas, colegas, mas eu acho que eu dei um bom contexto, eu passei uma boa mensagem sobre o que eu queria falar. E a gente vai falando nos próximos episódios sobre coisas mais interessantes. Beijo pra vocês, gente.